Meus irmãos e irmãs, uma boa noite. Que a infinita graça do nosso Senhor venha de maneira muito especial inundar os nossos corações. Eu convido todos vocês a abrirem suas Bíblias aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos 1 a 5 diz: Disse Jesus a seus discípulos: Impossível é que não venham os tropeços, mas é daquele por meio de quem eles vêm. Mas seria que se lhe atasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Tende cuidado de vós mesmos. Não pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes ao dia, e volta a ti 7 vezes ao dia, dizendo, eu me arrependo, perdoa-lhe. Disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Vamos orar. Pai, no nome do teu sagrado e eterno Filho Jesus, é debaixo da glória e do poder deste exaltado nome que nós nos reunimos mais uma vez. Nos reunimos aqui em torno desta mesa, que foi o Senhor mesmo que nos deu. E é o Senhor mesmo que nos convida a cear. Por isso, Senhor, nós recomendamos toda a nossa vida a Ti, Senhor. Colocamos toda a nossa vida diante de Ti nesta hora, debaixo da Tua voz e debaixo da Tua palavra. Te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Que a Tua misericórdia venha triunfar nesta noite em cada coração. Corações cheios de culpa, corações cheios de medo, de insegurança. Venha a Tua misericórdia e triunfa sobre nós. Em nome do Teu grande e eterno Filho Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, eu quero chamar a atenção de vocês para os versículos 3 a 5. O Senhor Jesus, Ele diz assim, se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes ao dia, e voltar a ti 7 vezes ao dia, dizendo, eu me arrependo, perdoa-lhe. Agora eu quero que vocês observem o versículo 5, porque o versículo 5 é uma resposta ao ensino do Senhor. Então vocês veem aqui, quando o Senhor Jesus ensinou sobre a questão do perdão dos pecados, ou como alguém deveria perdoar a ofensa de alguém, e ele disse, se essa pessoa pecasse contra outra pessoa 7 vezes ao dia, e essa pessoa voltasse a outra 7 vezes, ela deveria perdoar. Quando os discípulos ouviram isso, olha o que diz o versículo 5, disseram, aumenta a nossa fé. Sabe por quê, irmãos? Porque é fácil falar sobre perdão, difícil é perdoar. Só existe uma forma que nós encontramos na Bíblia, onde o perdão ele é completo. Porque segundo a Bíblia, o perdão é algo completo. O perdão ele não pode ser temporário. O perdão ele não pode ser algo que eu e você praticamos, mas colocamos ressalvas. Segundo Deus, na sua palavra, o perdão é algo completo e definitivo para sempre. Quando os discípulos ouviram isso, então o que eles disseram? Senhor, aumenta a nossa fé, porque para perdoar nós temos que ter fé. Perdão não é uma coisa comum, perdão não é algo natural ao nosso ser. O que é natural ao nosso ser é a vingança. O que é natural a nós é a retribuição ao mal que alguém nos faz. Pagar
o bem com o mal é demoníaco. Isso é demoníaco. A pessoa lhe fez bem e ela retribuiu com o mal, isso é maligno. Pagar o bem com o bem é natural, até o homem consegue, alguém consegue. Alguém te fez o bem, você faz o bem para ela. Agora, pagar o mal com o bem é divino. Só Deus consegue pagar, tomar o nosso mal e nos dar o seu próprio bem. Então isso é divino, isso é perdão. E hoje, nesta mesa, nesta reunião da mesa, eu quero falar justamente, não é sobre o nosso ato de perdoar, mas como nós fomos perdoados. Porque a base de todo relacionamento se encontra no perdão de Deus. Sem o perdão de Deus, nós não teríamos nenhuma base para funcionarmos como igreja. Não teríamos nenhuma base para existirmos como cristãos. Se eu e você estamos aqui, é porque um dia Deus nos perdoou. Mas será, irmãos, que todos nós que estamos sentados neste lugar, temos a compreensão da dimensão do perdão de Deus por nós? Será que nós aqui, que estamos reunidos nesta noite, em torno da mesa do Senhor, temos uma clara compreensão do que é o perdão de Deus? E qual é a dimensão desse perdão estendido a nós? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver algo muito claro. Quando Deus nos perdoou, Ele nos perdoou conforme a sua justiça e de acordo com a sua misericórdia. O que quer dizer nos perdoar segundo a sua justiça? Ora, Deus é justo e santo. E por Deus ser justo e santo, Ele não pode aceitar o pecado, tolerar o pecado ou ser tolerante com o pecado. Deus não pode, de maneira alguma, segundo a sua justiça, e nem mesmo de acordo com a sua santidade, aceitar o pecado e tratar o pecado de maneira qualquer. Ele tem que tratar o pecado segundo a sua justiça. E se nós olhamos, irmãos, o que significa isso? Significa que, segundo a justiça de Deus, todo aquele que pecar deve morrer. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E a santa ira de Deus, ela é provocada porque o pecado fere a justiça e a glória de Deus. O pecado é uma afronta contra a justiça e a glória de Deus. Desde que o pecado é uma afronta à justiça, à glória e à santidade de Deus, aí inevitavelmente a ira de Deus se manifesta. Então você consegue entender? O pecado ofende a glória de Deus, ofende a santidade de Deus. O pecado é uma afronta ao caráter de Deus. E então, inevitavelmente, a ira de Deus, ela se manifesta. E a ira de Deus é a sua própria repulsa do seu ser santo contra toda a iniquidade proveniente do coração do homem. Então, como que a ira de Deus pode ser aplacada? Nada humanamente falando, nada naturalmente falando, poderá diminuir, aplacar, subornar a ira de Deus. Desde que nada pode aplacar, nada humanamente falando, poderá satisfazer a ira de Deus, o que significa que todos nós, quando nascemos debaixo da ira de Deus. Nós nascemos inimigos de Deus. E desde que nós estamos debaixo da ira de Deus, desde que nós somos inimigos de Deus, nós estamos condenados segundo a lei de Deus. E se estamos condenados segundo a lei de Deus, o que pode remediar nossa situação? Nada. Nada, irmãos. Eu e você não temos nada, ou não tínhamos nada. Nenhum homem tem algo de si próprio para poder remediar a ira de Deus. Então, como que é possível? Eu e você estamos sentados aqui nessa mesa, em torno desta mesa,
e dizermos que nós estamos em paz com Deus e que Deus está em paz conosco, por causa de uma única questão. Lá naquela eterna glória, quando o homem caiu, quando o homem pecou, Deus, Ele olha para todos os lados. Deus, Ele, penso eu, essa imaginação minha, Ele não tem nenhum instrumento na sua própria criação que pudesse satisfazer sua justiça, que pudesse aplacar sua ira. Ninguém e nada. A única resposta de Deus para a questão do problema do pecado, para a questão do problema da sua própria ira, da sua própria justiça, estava nele mesmo. A resposta de Deus não estava em ninguém, estava nele mesmo. Só nele estava a resposta. Então, como que poderia ele satisfazer a si próprio, segundo a sua justiça, pagando o valor que lhe era devido por causa do pecado do homem? E esse valor teria que ser segundo a sua santidade, segundo a sua justiça. Nada nesse universo, e nem todo o universo, está à altura do valor da justiça, do caráter, da santidade de Deus. Nada. Então, como que Deus tem que nos perdoar? Ele não tem simplesmente que tratar o pecado, e remover o pecado, e acabar com o pecado. Ele tem que tratar o pecado conforme a sua justiça, e tem que nos tratar também conforme a sua justiça. Então, conforme a sua justiça, ele tem que levar o pecado ao seu fim. E como que ele tem que levar o pecado ao seu fim, a sua derrota, vencer o pecado? Mas como ele vai vencer o pecado? Ele não pode vencer o pecado. Por que não pode vencer o pecado? Porque o pecado não se compara com ele. O pecado e Deus são duas coisas extremamente antagônicas. O pecado não pode entrar na natureza de Deus. O pecado não pode entrar nos céus de Deus. Então Deus tem um plano. Qual é o plano de Deus? É o mais magnífico de todos os planos. Ele mesmo toma seu único filho, aquele que disse João, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João chama ele de verbo de Deus, o verbo que era Deus e o verbo que estava com Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 5, chama ele de um artigo bem definido aí, se é que posso dizer assim, o amado. Aquele o amado, que era o verbo de Deus, Deus com Deus, ele teve que entrar num processo que Paulo chama lá em 1 Timóteo, o capítulo 3, versículo 16, grande é o mistério da piedade. Esse grande mistério da piedade é que o Filho de Deus, aquele que sempre foi eternamente cheio de glória, aquele que sempre esteve com o Pai, sendo o seu próprio prazer e satisfação, aquele que disse João no capítulo 1, sem ele, nada do que foi feito se fez. O escritor aos Hebreus no capítulo 1, diz que ele é o próprio falar de Deus, e é através dele que Deus sustenta todo o universo. Agora Deus pega este amado Filho seu, e envolve ele no grande e misterioso processo da piedade, e ele se encarna como um bebê, e lá em Belém ele é gerado, ele nasce, ele cresce, e aos 30 anos de idade ele se oferece ao Pai, para o santo ministério de 3 anos e 6 meses, chamado o caminho da cruz. Ele percorreu aquele caminho da cruz, ele tinha um alvo que era aquela cruz. Ele foi aprovado como homem perfeito, nele não havia pecado. Em Atos 2, Pedro diz que o Senhor Jesus, ou Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus. Perfeito. No capítulo 4, versículo 15 de Hebreus, diz que ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Não havia pecado nele. Agora, o pecado está prestes a ser derrotado eternamente. Porque a única forma do pecado ser derrotado é se um homem vivesse aqui na terra como homem e o pecado não pudesse lhe tocar. Porque se o pecado não pudesse lhe tocar, a morte também seria vencida. Porque a morte só tem a vitória por causa do pecado. Porque
tudo que o pecado toca, a morte retém. Mas o nosso Senhor Jesus, ele foi até a cruz. E quando ele foi até a cruz, ele disse antes: ninguém toma a minha vida, eu a dou. Não foi, irmãos, Pilatos que decidiu matá-lo. Não foi os judeus que ofereceu ele para a crucificação. Foi o próprio Pai que entregou ele na morte para a satisfação da sua justiça. A morte do Senhor Jesus não era um assunto entre Deus e nós. A morte do Senhor Jesus não era um assunto entre Deus e Satanás. A morte do Senhor Jesus era um assunto entre Deus e Deus mesmo. Ele foi naquela cruz, não era por causa do ódio dos judeus. Ele foi àquela cruz, não era por causa da falência das leis romanas. Ele foi àquela cruz porque ele quis ir àquela cruz para que eu e você fôssemos redimidos e perdoados eternamente. Então, irmãos e irmãs, capture tudo isso. Foi isso que ele fez. Ele foi lá naquela cruz por mim e por você. E quando ele foi até aquela cruz, a morte não entrou nele, irmãos. Não foi a morte que o matou, foi ele que entrou na morte. Foi ele que disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Ele disse: está terminado, está completado. Ele usou a palavra tetelestai, acabou. Foi ele que disse acabou, não foi a morte que deu a última palavra. Foi ele que deu a última palavra na morte. Porque ele é o Senhor sobre a morte. Então foi esta forma que Deus encontrou para nos perdoar. Ele teve que sofrer, porque para perdoar você tem que morrer. E eu falo morrer aqui, não é no sentido literal. Você tem que morrer para o seu próprio ego, para o seu próprio eu. Por que as pessoas têm dificuldade de perdoar? Porque elas nunca encontraram a morte na cruz. Enquanto tiver um resquício do nosso eu, o perdão sempre será limitado. Mas o perdão de Deus é um perdão ilimitado e incondicional. Deus não pergunta o que você está disposto a fazer por Ele, para Ele te perdoar. Quando Ele te perdoa, Ele não pergunta nada. Ele te aceita como eu e você um dia éramos. Miseráveis, filhos da ira e condenados ao inferno. Éramos filhos da ira, inimigos de Deus. Ele não nos perguntou nada, se nós estávamos dispostos a cumprir nada. A única coisa que eu e você fizemos foi crer. Irmãos, isso é muito lindo. Muito lindo. Esse assunto é um dos assuntos mais grandiosos da Bíblia. O perdão de Deus. É um assunto humanamente inesgotável. Mas eu quero terminar essa noite contando uma ilustração para vocês. Para isso, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias aqui no livro de Oséias, no capítulo 1. Eu creio que o livro de Oséias é um dos quadros mais vivos do perdão incondicional e ilimitado. Vocês sabem muito bem que o profeta Oséias, ele foi um dos últimos profetas do reino de Israel. Antes de Israel ter sido levado para o cativeiro, no ano 722 a.C., no cativeiro da Síria. Então, antes que Israel deixasse de ser esta nação, Deus enviou um profeta para falar do seu amor e do seu perdão. Esse profeta foi o profeta Oséias. Ele viveu nos últimos dias de Israel. Viveu contemporâneo de Isaías, de Amós, de Miqueias. Então aqui Oséias capítulo 1. Tem algo que eu e você precisamos entender. A nação de Israel estava entregue à apostasia. Era um dos períodos mais negros na história espiritual do povo de Deus. Talvez aqui, irmãos, toda maldade, toda iniquidade, toda impiedade, toda corrupção, toda pecaminosidade havia chegado ao seu cúmulo, no sentido moral e no sentido espiritual. A nação de Israel estava tomada por uma terrível treva de iniquidade. Deus levanta esse profeta para poder falar à nação de Israel. Mas Deus não vai falar à nação de Israel
através da boca do profeta. Deus vai falar à nação de Israel através da vida do profeta. É isso que você encontra de singularidade neste livro. Porque ele é um dos primeiros daqueles chamados profetas menores. Deus não vai falar simplesmente pela boca dele, Deus vai falar pela vida dele. Então, por favor, olhe bem, irmãos, no versículo 2, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então disse o Senhor: vai, toma uma mulher prostituta, e gera filhos da prostituição. Está vendo aí? Filhos da prostituição. Versículo 4, aqui do capítulo 2, por favor. O Senhor diz assim: não tenha misericórdia de seus filhos, porque são filhos de prostituição. Eu quero colocar um ponto aqui, mas isso não é definitivo. É porque alguns estudiosos acreditam que Oséias não teve filhos com esta mulher. Ele a tomou quando ela tinha filhos de prostituição. Esse é um pensamento. Não estou dizendo que isso aqui é categórico. Pode ser que você encontre argumento que diga que de fato ele teve filho com ela, porque aqui também vai dizer que ele teve filhos com ela. Então muitos estudiosos dizem que não. Ele teve filhos com ela. Se você pensar assim, tudo bem, você não está errado. Mas também a gente fica imaginando que provavelmente alguns desses filhos aqui não eram filhos dele. Mas isso não é o ponto importante, irmãos. Isso não é o ponto preponderante da interpretação, da revelação e nem da aplicação da palavra. Mas para que nós venhamos entender um pouco do coração de Deus. Porque Deus não quer revelar o coração de Oséias, Deus quer revelar o seu coração. Porque o drama de Deus era maior do que o drama de Oséias. Deus disse: toma uma mulher de prostituição. Você sabe que o nome dessa mulher é o quê? Gomer. A tradução do hebraico desse nome é completo. E a história dessa mulher fala de quê? De perdão. Então o que Deus quer nos mostrar? Que o perdão é uma obra completa, definitiva e incondicional. Estão entendendo, irmãos? Para que hoje, ao tomar esse pão e ao tomar esse cálice, você tenha em mente como foi que Deus te perdoou. Porque muitas vezes nós não sentimos a angústia do pecado como Deus sentiu no nosso lugar. Porque Ele teve que sentir a nossa dor. Ele teve que sentir a nossa vergonha ao extremo. Ele teve que sentir a nossa aflição por causa do pecado. Porque talvez para você e para mim, por mais que tenhamos suportado muitas consequências do nosso próprio pecado, dos nossos próprios pecados, e até carregamos muitas delas, eu quero te dizer que nenhuma das consequências que nós tenhamos carregado ou estejamos carregando dos nossos próprios pecados, não se compara com aquela aflição e com a angústia de Deus em contemplar na cruz seu filho morrendo inocentemente no nosso lugar. Então, queridos irmãos e irmãs, Deus disse assim para Oséias, Oséias 1:2, toma uma mulher prostituta. Está vendo a palavra gera, filho de prostituição? Então o sentido de gera aqui, ele é um pouco amplo no hebraico, dá a ideia também de criar, cria filhos. Então se gera é o sentido literal, ele está dizendo, você vai ter filhos com ela. Se o sentido é criar, significa, cria os filhos que ela já tem, fruto da prostituição dela, e tenha como teus filhos. Mas esse não é o ponto preponderante. Eu não vou divergir de você, e isso aqui não é ponto também doutrinariamente importante. Aí diz, porque a terra aqui é a terra de Israel, se prostituiu, afastando-se de mim. Essa é a dor do coração de Deus. Aí o versículo 13 diz que ele tomou Gomer como sua esposa. Versículo 4, disse o Senhor, quando no versículo 13, no final, diz que ela concebeu e deu à luz a um filho. E disse o Senhor, põe-lhe o nome de Gisrael. Está vendo aqui, Gisrael. A palavra, a tradução significa Deus semeia. Se você estuda a história de Gisrael na Bíblia, era um lugar de matança, um lugar de assassinatos. Era um lugar que ocorreram grandes batalhas. Aí diz, porque daqui a pouco eu castigarei a casa de Israel, de Jeú, por causa do sangue de Gisrael, e farei cessar o reino da casa de Israel. Esse nome significa uma sentença de Deus.
Naquele dia quebrarei o arco de Israel, no vale de Jezreel. E concebeu outra vez, deu à luz uma filha. E disse Deus a Oséias: põe-lhe o nome de Lo-ruama. A palavra significa desfavorecida, não amada. A palavra Lo no hebraico é não. Ruama, amada ou favorecida. Então, não favorecida, não amada. Porque não me compadecerei mais da casa de Israel, mas tirarei tudo. Porém, da casa de Judá terei misericórdia, e salvarei pelo Senhor, seu Deus. E não salvarei com arco, nem com espada, nem com batalha, nem com cavalos, nem com cavaleiros. Versículo 8: depois de haver desmamado Lo-ruama, concebeu e deu à luz a um filho, e disse Deus: ponha-lhe o nome de Lo-ami. A palavra que a tradução significa não, meu povo. Esse aqui com certeza não era filho de Oséias. Não, meu povo, não é meu. Porque vós não sois meu povo, nem eu, vosso Deus. Está vendo aqui, irmãos? É justamente isso que o Senhor quer nos mostrar. É o coração desse profeta. E você sabe a história de Oséias com essa mulher, com esses filhos. E segundo você vai lendo a história, depois talvez desse filho, ela muito bonita, muito atraente, o que ela fez? Ela foi embora da sua casa. Deixou Oséias com aqueles filhos. E ela desamparou o seu esposo. Ela voltou para os seus antigos amantes. E viveu sua vida, sendo usada como objeto, ferida, magoada, desprezada, desvalorizada. Mas onde ela era amada, ela virou as costas. Mas quando você chega no capítulo 3, você se depara com um fato. Embora é simplesmente uma síntese, mas dá para você ter uma ideia. Quando você chega no capítulo 3, a ideia que você tem é que essa mulher havia perdido o seu viço, a sua beleza. Aquela mulher atraente agora estava toda ela desfigurada, por causa do próprio pecado e por todas as consequências que o pecado provoca. Agora ela não tem mais aquela beleza, agora ela não tem mais aquela atração. E Oséias encontra aquela mulher onde? No mercado, sendo vendida, como uma escrava. Agora ela era uma escrava sexual, ela não tinha preço nenhum para ninguém. Quem comprasse ela, faria dela apenas o objeto que quisesse. Mas não foi assim com Oséias. Oséias ainda amava aquela mulher. E sabe o que ele fez? Aqui no capítulo 3, versículo 2 diz: assim eu a comprei por 171 gramas de prata, porque prata fala da redenção. Está vendo? E 5,5 litros de cevada. E disse: tu permanecerás aqui durante muitos dias, não te prostituirás, nem tomarás outro homem. O mesmo farei eu contigo. Então, é justamente isto que ele fez. Ele foi lá e comprou ela. Agora ela não tem como sair, porque segundo a lei, ela pertence a ele. Ela não pode mais voltar à prostituição. E por que ela se tornou uma escrava? Porque ninguém mais a queria, ninguém mais a desejava. Isto, irmãos, é o que a Bíblia nos fala sobre o perdão de Deus. Um dia eu e você estávamos lá, condenados eternamente. Éramos tripudiados pelo próprio pecado e pela própria manipulação de Satanás. Ninguém nos amava. Ninguém foi capaz de nos amar a ponto de dar sua vida por nós, a não ser o próprio Deus. Ele foi lá e nos resgatou para sempre. Ele foi lá e pagou o mais alto preço. Ele não pagou qualquer preço por nós. Ele pagou um preço que, se for comparado à nossa vida, irmãos, o que valemos? O que valemos aos olhos desse mundo? O que valemos aos olhos das pessoas? Talvez um dia na sua vida você já ouviu alguém dizer que você não vale nada, mas para Deus você vale o preço da vida dele. Você vale o mais alto preço. O Senhor Jesus diz assim lá em João 10, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. O que significa tudo? Tudo é tudo. O que significa que nenhum dos anjos, ou nem mesmo todos os anjos juntos, podem se comparar com o preço que eu e você valemos aos olhos de Deus.
Nosso preço é alto demais. Nem todo o universo seria suficiente para se comparar com o preço o qual eu e você fomos comprados eternamente. Este é o preço, esta é a condição, este é o nosso estado de pessoas que foram perdoadas de maneira incondicional e de maneira ilimitada. O perdão de Deus não conhece limites. Escute isto. O perdão de Deus não conhece limites. O perdão de Deus não é algo que funcionou no passado. O perdão de Deus é um poder operante em nossa vida sempre. Por isso nós temos pelo Espírito Santo a sua grande obra que nos leva a arrepender. Porque à medida que nós arrependemos, nós alcançaremos mais da misericórdia de Deus e mais da graça do seu perdão. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Porque eu já ouvi irmãos dizer que eles têm dificuldade quanto à mesa do Senhor. Que eles têm dificuldade até mesmo em relação à vida cristã. Que eles não se sentem tão dignos assim. Que eles não se sentem tão merecedores assim. Alguns até dizem, irmão, eu creio que Deus ter perdoado os meus pecados, eu tenho certeza disso, já é suficiente, mas eu não creio que eu sou digno de entrar mais além. Eu não sou digno, muitas vezes até mesmo de estar entre os irmãos. Tem pessoas que creem nisso. Você se lembra como foi que Davi perdoou a Mefibosete, aquele neto de Saul, aquele aleijado que vivia lá em Lodebar, está em 2 Samuel capítulo 9. Sabe como foi que Davi perdoou? Davi trouxe ele para a mesa. E Davi disse assim para ele: Mefibosete, todos os dias você vai sentar na minha mesa e vai ceiar comigo, todos os dias. Este é o convite do Senhor, irmãos. Porque quando eu e você podemos comer esse pão, podemos beber esse cálice, nós podemos lembrar daquilo que o Senhor fez por nós eternamente. E que essa noite eu e você tenhamos esta liberdade de adorar a Deus por este perdão. Essa liberdade de agradecer a Ele pela vida do seu filho. De louvar a Ele, porque Ele pagou este alto preço. O único preço que poderia ser pago, a única oferta que poderia ser aceita, foi aquela que o nosso Senhor Jesus realizou lá na cruz do Calvário. Não havia outro meio, não havia outro caminho. Esse era o único caminho. Por isso ele disse: eu sou o caminho. Esse é o caminho. E graças a Deus, ele morreu e ressuscitou. Ele entrou, agora tem um homem sentado lá no trono. E Hebreus diz que ele está nos conduzindo a esta mesma glória, da qual ele se tornou o pioneiro. Ele entrou na nossa frente e ele não nos deixou aqui desamparado, não, irmãos. Ele está nos conduzindo a esta mesma glória.